Olá pessoal, a aula de hoje é sobre equilíbrio químico. Eu sou o professor Denis, mais conhecido como Paizão da Química, e essa é a Química Fácil e Descomplicada. Sem mais delongas, roda a vinheta! Então pessoal, o que é o equilíbrio químico? São processos que reagentes e produtos são consumidos e produzidos ao mesmo tempo. Então, reagente vai dar origem ao produto e produto vai dar origem ao reagente. Isso quando a velocidade elas se igualam. A velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, que eu irei dizer mais adiante. Mas vamos lá. Os reagentes e produtos das reações reversíveis são separados por uma dupla seta, como vocês estão vendo aqui embaixo, e também por uma seta com duas pontas. Aqui embaixo também, ok? Então, prosseguindo aí. Reação direta e reação inversa. Nós temos aqui N2O4 gasoso, N2O4 gasoso, dando origem a 2NO2 gasoso. A reação direta, ela parte do reagente e vai para o produto. Ou seja, N2O4 dando origem a 2NO2. E a reação inversa é o 2NO2 dando origem ao N2O4. Nesse gráfico aqui, observem aqui que o eixo Y está a velocidade da reação e o eixo X está marcando o tempo. Observem aqui, ó. Com o passar do tempo, no início da reação, a velocidade direta é máxima. Ou seja, o reagente está transformando em produto. Logo aqui embaixo, nós temos no início, no início da reação, a velocidade inversa é nula. Porque ainda não temos produto dando origem aos reagentes. Ok? Aí, quando chega um determinado tempo, onde que a velocidade direta se iguala à velocidade da reação inversa, nesse instante, a reação atingiu o equilíbrio químico. Ok? Então, o equilíbrio químico ele é atingido quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Certo? No momento em que a reação química atinge o equilíbrio químico, as concentrações dos seus participantes permanecem constantes. Então, gente, concentração está aqui no eixo Y, representado pelo colchete. E o tempo no eixo X. Ok? Observe aqui, concentração, o equilíbrio químico, normalmente, ele trabalha na concentração em mols por litro. Quando nós estamos falando em quantidade de mols por litro. Se estiver falando de pressão, quando eu for falar na constante Kc, na constante de equilíbrio, que é em mol por litro. Quando eu estiver falando em Kp, que é a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, aí vai ser em atm. Então, nesse momento aqui, vamos lá. A concentração vai permanecer constante nesse determinado tempo aqui, ó. Nesse determinado tempo. Onde ela não vai mais variar tão significativamente. Então, ela permanece constante. Isso não quer dizer igual. Em uma reação química reversível, pode acontecer várias situações. Como, por exemplo, as concentrações dos participantes no equilíbrio permanecem constantes, podendo ter três situações. Observe a primeira situação aqui, ó. Primeira situação. Quando atinge o equilíbrio químico, observem aqui, na linha vermelha, o reagente está mais em cima do que o produto em termos de concentração. Então, essa reação aqui, ela não é muito favorável, não. Ok? Porque está sobrando muito reagente e produzindo pouco produto. Já nessa daqui, ó, essa daqui vamos dizer que é o primeiro. Esse aqui no segundo. Observe aqui. Reagente e produto estão iguais. Nem mais e nem menos. Quando a reação atinge o equilíbrio químico
ok? Já no terceiro aqui, no terceiro gráfico, observem aqui a concentração do produto sobe e a concentração do reagente desce. Então, observem que nessa situação nós temos mais produto do que reagente. Então, essa reação química, nesse gráfico aqui representado, é mais favorável. Ok, pessoal? Sobre o equilíbrio químico, nós temos alguns requisitos. Uma reação é reversível quando se processa simultaneamente nos dois sentidos. Velocidade da reação direta, velocidade da reação inversa. Reagente vira produto e produto vira reagente. Segunda observação, uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Então, é igualar. A palavra-chave aqui, quando se diz respeito à velocidade, é o quê? A velocidade se igualam. Cuidado. Agora, o equilíbrio químico das reações é dinâmico. O que quer dizer isso? A reação não para. Aparentemente, ela parece que está parada, mas não. Continua reagente virando produto e produto virando reagente, mas no mesmo tempo e na mesma velocidade, ok? O equilíbrio, ao atingir o estado de equilíbrio, a concentração de cada substância do sistema permanece constante. A concentração permanece o quê? Constante. Não é igual, é constante. Ela não vai variar significativamente mais. Ela não vai ficar igual. No slide passado, observa-se 3 situações. Reagente maior que produto, na concentração. Reagente e produtos iguais em termos de concentração. E produto maior que reagente. Então, não posso te dizer que vai ser sempre igual. Mas eu posso te dizer que é constante. Não vai variar significativamente. Ok? Todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o estado de equilíbrio. Então, essas observações, esses requisitos, eles podem cair nas questões fechadas aí normalmente, pessoal. Vamos lá. Nessa questão aqui. Só para exercitar aqui os conhecimentos. Uma reação atinge o equilíbrio químico em que situação? Quando há mais reagentes e somente produtos? De jeito nenhum. Não tem nada a ver. Quando as concentrações dos reagentes são iguais às dos produtos, concentração igual? De jeito nenhum. Concentração é constante. Também, então, está o quê? Errado. Então, toma cuidado com isso aí. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Aqui está certo. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Quando as concentrações de reagentes e produtos tornam-se constantes. Certinho. Ok? Vamos lá. Quando não existe mais reação química. Totalmente errado. A reação química não para. Certo, pessoal? Prosseguindo, então. Vamos falar um pouco sobre a constante de equilíbrio Kc e Kp. O que é a constante de equilíbrio? É um número que serve para ser analisado de forma que, quanto maior esse número, maior produto terá em uma reação química de equilíbrio. Então, Kc, o que é Kc? Constante de equilíbrio em relação à concentração. E essa concentração vai vir em mol por litro. Prestem bastante atenção nisso. Quando eu estiver falando em Kc, a concentração é em mol por litro. Só entram substâncias do estado físico gasoso e aquoso. Certo, pessoal? A constante de equilíbrio Kc é adimensional, não tem unidade medida. É um número sem unidade, é um número puro, ou seja, não possui unidade. Kp, constante de equilíbrio em relação à pressão. Então, só vai entrar quem? Só gases. Então, nós podemos medir pressão só de gases, ok? Só entram substâncias no estado físico gasoso. E qual é a unidade medida?
ou ATM, é a pressão atmosférica. Observe, para calcular Kp, é necessário ter as pressões parciais de cada gás no equilíbrio. Para saber a pressão parcial de um gás, quando se tem a pressão total, deve-se fazer uma regra de 3. Quando se tem a pressão total. Nós vamos ver atividades nesse sentido. O número de mol total para a pressão total. Logo, a pressão parcial de cada gás estará para X. Então, estabelece a regra de 3 dessa forma, essa relação, onde o número de mol total está para a pressão total. E depois, a pressão parcial de cada gás estará para X. Eu vou mostrar um exemplo desse de atividades. Observações. O valor de Kc depende da reação considerada e da temperatura. Então, se variar a temperatura, Kc também muda. Gente, toma cuidado com isso aqui. Isso cai em questão aberta. Por isso que vocês vão ver que nos problemas envolvendo Kc, eles vão identificar a temperatura. Eles irão fornecer a temperatura. Neste caso, ela não vai ser utilizada para o cálculo, não. Mas no Kp, ela será utilizada. Beleza? No Kc, não. O valor de Kc independe das concentrações iniciais dos reagentes. Sim, porque o Kc ele é calculado quando a reação química atinge o equilíbrio. No início, nós temos 0 de produto, certo? Líquidos e sólidos puros, que não fazem parte da solução, não constam da expressão da constante de equilíbrio Kc. Então, nós iremos utilizar substâncias do estado gasoso e no estado aquoso, no caso aí do Kc. Constante de equilíbrio em mol por litro. O Kp entra só gases, né? Como a gente for calcular aí a pressão. Então, prosseguindo aqui. Existe também a relação Kc e Kp. Que relação é essa? Kp é igual a Kc vezes R vezes T elevado a ΔN. Aqui no slide, aqui embaixo no slide, está especificando aí cada incógnita. Então, pessoal, R é a constante universal dos gases, que é igual a 0,082, está aqui. A temperatura normalmente é fornecida em graus Celsius. Teremos que transformar de graus Celsius para Kelvin. Então, é só somar mais 273 e assim jogar na fórmula Kp é igual a Kc vezes R vezes T elevado a ΔN. Ok? Então, vamos para alguns exemplos aqui e algumas atividades. Número 2 aí, ó. Assinale a opção que apresenta a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração de reagentes e produtos para a reação. Então, nós já sabemos que a fórmula é produto elevado a seus coeficientes estequiométricos dividido pelos reagentes. Tomem cuidado. Se tivermos 2 reagentes, você terá que multiplicar a concentração de um pela concentração do outro. Ok? Tendo um, não precisa fazer essa multiplicação. No caso aqui, nós temos um produto só. Então, como que ficaria aqui essa expressão? Essa expressão vai ser produto. Quem é o produto? HI. 2HI. Então, tem coeficiente, pessoal. Então, o produto dividido pelo reagente elevado a seus coeficientes. Qual que é o coeficiente aqui? O coeficiente é o número 2. Então, vai ser concentração. Sabemos que o colchete simboliza a concentração. Concentração de HI elevado a 2, dividido pela concentração de H2, vezes aqui, ó, nessa letra A, já é a resposta, vezes a concentração de 2. Então, a resposta certa, letra A. Ok? Não esqueçam. Se você tiver 2 ou mais reagentes, você terá que multiplicar um pelo outro. Ou, se você tiver 2 ou mais produtos, você terá que multiplicar um pelo outro. E nunca esquecer de elevar ao coeficiente estequiométrico, ok?
Prosseguindo aí. Questão 3 aqui. Medidas de concentração para o sistema abaixo em equilíbrio a uma certa temperatura forneceram os seguintes resultados. Então, pessoal, já nessa questão já está falando para você que a reação ela já está em equilíbrio químico. Então, já te deu os valores de cada substância na reação, no equilíbrio. Dessa forma, fica muito fácil. Qual que é a forma para calcular o Kc? Kc é igual a produto elevado a seus coeficientes, dividido por reagentes elevado a seus coeficientes. Só isso. Então, vamos lá. Qual é o produto nessa reação química aqui? É o HI. Então, qual é a quantidade de HI que nós temos aqui? HI está aqui, ó. 10 mols por litro. Então, o que eu vou fazer? Kc é igual a 10 Então, o que eu vou fazer? Kc é igual a 10. Tem coeficiente? Tem, professor. Então, 10 elevado a 2, porque é o HI, olha só aqui, HI tem coeficiente, olha o coeficiente dele aqui. Certo? Dividido, como eu só tenho um produto, não precisa multiplicar por outro, não tem outro. Dividido por, qual é a concentração de H2? Vamos lá, 10 também. Não tem coeficiente, então não precisa elevar a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Vezes a concentração de 2 no equilíbrio. E 2 é quanto? Vezes 5. Pronto. É só calcular, matemática básica, né? Então, fica Kc é igual 10 elevado a 2, 10 vezes 10 é igual a 100, dividido por 10 vezes 5, 50, dividido por 50, Kc é igual a 2, certo? Kc é igual a 2. Então, pessoal, são números fáceis, né, aqui para calcular, mas o que pode mudar aí é só a matemática básica. Eu posso utilizar a potência de 10, números decimais, enfim, ok? Mas o cálculo, a forma de montar é desse jeito mesmo, tá? Vamos lá agora. Nessa questão 4, não te deu os valores de cada substância no equilíbrio. E você terá que chegar no equilíbrio químico. Então vamos lá, vamos ler aqui a questão. Um método proposto para coletar energia solar consiste na utilização dessa energia para aquecer a 800 graus Celsius trióxido de enxofre. Os compostos SO2 e O2, assim produzidos, são introduzidos em um trocador de calor de volume correspondente a 1 litro e se recombinam, produzindo SO3 e liberando calor. Se 5 mols de SO3 sofrem 60% de dissociação, ou seja, que reage, nessa temperatura, marque o valor correto de Kc. Então, eles querem que você calcule o Kc aqui, mas eles não te deram, essa questão não te deu o valor de cada substância no equilíbrio. Você terá que chegar no equilíbrio. Então, olha só aqui, eu já coloquei aqui todas as respostas. Então, eu só vou seguindo aqui, explicando. Olha só, inicialmente, quem é o reagente? SO3. Está aqui. Eu preciso saber quanto de SO3 reagiu para eu fazer o quadro de equilíbrio químico. Nessa situação, pessoal, nesse tipo de problema, você precisa memorizar o quadro de equilíbrio químico. Como que monta esse quadro? Você coloca início, tá aqui, reage e produz, porque reage e produz fica mais intuitivo. Reage, reagente,
e produz de produto, né? O quanto que reagiu e o quanto que formou de produto. E no equilíbrio. Então, eu tenho que chegar no equilíbrio para eu pegar os valores e jogar na fórmula do KC. KC é igual produto dividido por reagente, certo? No início, eu tenho quantos mols de SO3? A atividade está me falando aqui, ó, 5 mols. Então, você vem aqui e coloca no início. No início, pessoal, nunca terá produto. No início, só tem reagente, ok? Então, aqui sempre no produto, sempre será zero no início, ok? Então, vamos lá. Agora, no reage e produz, eu preciso saber quanto desses 5 mols aqui, ó, reagiu. Quanto do SO3 reagiu. E na atividade está me falando que foi 60% que reagiu. Você pode fazer uma regra de 3, se você quiser. 5 é o total, 5 está para 100%, 60% está para X. Mas se você transformar a porcentagem em número decimal e multiplicar por 5 mol, você também acha que ó, 60%, 5 mol. Como que eu faço? 60 divide por 100, desloca a vírgula 2 casas para a esquerda, fica 0,6. 0,6 vezes 5 dá o quê? 3 mols. Então, o que reagiu? Reagiu 3 mols. Então, aqui agora ficou fácil. Você já descobriu quanto que reagiu. No reage e produz, você vai utilizar a estequiometria. Então, você vai ter que observar a reação química. Observe aqui. SO3, 2 mols de SO3 está para 2 mols de SO2, formando 1 mol de O2. Quando não tem nada, é o quê? É 1. Certo? Então, observe. Quando aqui no reage é 3, e quando aqui na reação 2 não está para 2, portanto 3 vai estar para 3 aqui, ó. Mesma proporção, então você tem que seguir a proporção. Olha aqui no O2 aqui, ó. Olha aqui no O2. Quantos mols de O2 tem? 1 mol. 1 mol de O2. 1 mol não é a metade de 2? 1 não é a metade de 2? Então qual que é a metade de 3? 1,5. Perfeito. Agora nós vamos para a linha do equilíbrio. Aqui. No reagente, na linha do equilíbrio, você vai colocar o que sobrou do reagente. Por quê? Reagiu 3 mols. Isso quer dizer que 3 mols aqui, ó, virou produto. Então, o que sobrou do reagente? 2 mols. Tá aqui. 2 mols. E o importante aqui no reage e produz é o quê? Que no produto aqui no equilíbrio, vai ser sempre a mesma quantidade do reage e produz. Então, no reage não é 3, você vai repetir aqui no equilíbrio também, 3. Aqui no reage e produz não é 1,5, no equilíbrio você coloca 1,5. Então, fica fácil, né, gente? No equilíbrio, você já sabe que é o mesmo valor do que no reage e produz, certo? A única coisa que você vai ter que prestar atenção é aqui, ó. O reagente, você vai ter que subtrair. Então, é 5 menos 3. Observe aqui. 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Só que KC é a unidade medida de KC. As substâncias, elas devem estar na concentração mol por litro. E a atividade falou-se que são introduzidas em um trocador de calor, de volume. Qual é o volume? 1 litro. Aí ficou fácil, né, pessoal? Como que eu calculo a concentração em mols por litro? Eu pego o número de mols e divido pela quantidade de litro. Mas a quantidade de litro aqui, professor, é 1. Aí ficou fácil. 2 dividido por 1 é quanto? 2 mols por litro. Então, no equilíbrio aqui, no reagente, ficou o quê? 2 mols por litro de SO3. 3 dividido por 1, 3 mols por litro. 1,5 dividido por 1, 1,5 mol por litro. Agora sim. Agora eu vou pegar esses resultados no equilíbrio e vou jogar na fórmula de KC. KC é igual a produto dividido por reagente elevado a seus coeficientes estequiométricos.
Se tiver mais de um reagente, você multiplica. Se tiver mais de 2 produtos, mais de um produto, você multiplica também. Então, olha só, Kc está aqui embaixo, é igual a SO2 elevado a 2, porque o SO2 tem aqui, ó, pessoal, coeficiente, vezes a concentração de O2, O2 o coeficiente é 1, então não precisa, né? Dividido por SO3, observem aqui que o SO3 tem coeficiente também, então vai ter que elevar o coeficiente. Então agora jogando numericamente, qual foi a concentração aqui no equilíbrio do produto? Olha só, SO2, 3 mols por litro aqui, ó, de SO2. Eu coloco 3 elevado a 2, porque ele tem coeficiente 2. Vezes, tá aqui, ó, vezes 1,5. Não tem coeficiente, então tudo bem. Dividido pelo reagente. Qual foi a quantidade de reagente aqui no equilíbrio? 2 mols por litro. 2 elevado a 2, porque observa aqui, tem coeficiente. Então, tem que prestar atenção na equação química, ok? A equação química é muito importante para você estabelecer a estequiometria do reage produz e também jogar o coeficiente na fórmula do Kc, certo? Então, pronto. Tá aqui, 3 elevado a 2 é igual a 9, né? Vezes 1,5. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 é igual a 4. Agora vamos lá, 9 vezes 1,5 dá 13,5. 3,5 dividido por 4 vai dar o quê? Kc é igual a 3,37. Perfeito? Qual é a resposta certa? Letra C. Aproximadamente 3,4. Ok, pessoal? Então vamos para a próxima. Questão 5. No sistema em equilíbrio, N2 gasoso mais 3H2 gasoso, formando 2NH3, e 2NH3, formando 3H2 e 1N2, que a reação está em equilíbrio, ó, a dupla seta, a 27 graus Celsius, as pressões parciais de cada gás são pressão parcial, esse P aqui, ó, significa pressão parcial. PN2, pressão parcial de N2, é igual a 4 atm. pH2, pressão parcial de H2, é igual a 1 atm. PNH3, pressão parcial de NH3, tá aqui, é igual a 2 atm. Calcular a constante, as constantes de equilíbrio. A constante, tira esse S aqui. Calcular a constante de equilíbrio Kp desse equilíbrio na temperatura dada. Agora sim, nesse sistema aqui, pessoal, a temperatura é importante. Mas a fórmula para ser utilizada é a mesma. Só que a unidade de medida das substâncias, como eu irei calcular Kp, a unidade de medida é em atm. Então, observem aqui, Kp é igual a produto. Quem é o produto? 2NH3 elevado a 2. Quem é NH3? Está aqui, NH3. Qual é a pressão dele? 2 atm. 2, eu tenho que elevar a 2. Tem coeficiente na reação. Observa a reação química. 2 elevado a 2. Dividido pela concentração, pela pressão de N2. Qual que é a pressão de N2? 4 atm. Não tem coeficiente. O coeficiente é 1. Vezes a pressão de H2. Qual que é a pressão de H2? Está aqui. 1 atm. 1 elevado a quanto? A 3. Agora é só resolver isso. Kp é igual a 2 elevado a 2, 4, dividido por
por 4, né? Porque 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, né? Dá 1. 4 vezes 1 é 4. Kp é igual a 4 dividido por 4. Kp é igual a 1. Perfeito, pessoal? Muito fácil, né? Muito fácil. Vamos para a próxima questão aí. Questão número 6. Considere o seguinte equilíbrio químico: 2H2 gasoso mais CO gasoso, dando CH3OH gasoso. Sabendo que Kc vale 300 mols por litro a 227 graus Celsius, determine o valor de Kp a essa mesma temperatura. Então, pessoal, nesse tipo de questão, você pode utilizar a relação Kp-Kc, uma vez que eles forneceram para você o valor de Kc, forneceram a temperatura e tem a fórmula, tem como você calcular o ΔN. Então vamos lá, só jogar na fórmula, simples. Kp, vamos lá, Kp é igual Kc, quanto que é Kc? 300 vezes R, a constante universal dos gases, 0,082 vezes a temperatura Kelvin é igual a 227 mais 273. Não é isso? Passar de Celsius para Kelvin? Kelvin é igual a quanto? É igual a 500. Coloca aqui 500 elevado a ΔN. Quanto que vai dar ΔN? ΔN é produto menos reagente. Observe aqui na reação. Quando não tem nada é 1. Eu tenho 1 mol de CO aqui também, monóxido de carbono, e 2 de H2. Observem aqui. Então, para eu calcular o ΔN, eu vou pegar o produto, 1 mol de produto. Quantos mols no reagente? Tem 1 de CO e tem 2 de H2. 3. É igual a quanto? A menos 2. ΔN elevado a menos 2. Nesse tipo de equação, quando o expoente é negativo, nós vamos fazer o seguinte: o Kc não está multiplicando RT elevado a ΔN, você vai dividir. Então, Kp é igual a 300 dividido por 0,082 vezes 500, vai dar 41, elevado a 2, e não mais a menos 2, ok? Então, 41, né, elevado a 2 é 41 vezes 41. Kp é igual a 300 dividido por 1681, que é o resultado de 41 vezes 41. Kp é igual a 0,17. Ok, pessoal? Então, 300 dividido por 1681 é igual a 0,17. Perfeito? Então, muito obrigado. Eu finalizo aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ajudar um pouco na revisão. Fiz cálculos simples, mas o que pode ser mudado aqui é apenas a matemática básica. Eu posso usar aí potência de 10, números decimais. Então, fiquem ligados nisso, ok? Então, tenham todos uma boa prova. Até mais!